A paz do Senhor para os irmãos. Bem, irmãos, eu estou bastante feliz, alegre por esta oportunidade e principalmente por fazer parte desse exército de missões, tá? Eu louvo a Deus pelas ricas bênçãos que Deus tem feito na nossa vida durante esse período que nós temos na missão, estamos na missão, eu e minha família, está ali minha esposa, guerreira sempre ao meu lado. E eu louvo a Deus por nós termos aqui um pastor missionário, pastor Daniel, o vice-presidente, pastor Luiz Carlos, e também agora o pastor Maridil, coordenando a missão. E como é bom a gente ter amigos e companheiros nesta caminhada. Quando eu ainda não era crente, eu já tinha uma chamada missionária, pastor. Eu quero dar esse testemunho aqui nesta manhã. Aos 16 anos, ainda não era crente, veio dentro de mim o desejo de fazer missões. Isso foi em 83, 82, por ali, lá no Paraguai. Estamos felizes com a presença dos nossos missionários aqui, ali no Paraguai. Então nasci espiritualmente ali no Paraguai. Em 92 nós viemos para o Brasil. E louvo a Deus que o pastor Daniel nos deu esta oportunidade de poder estar envolvido no ministério, na obra do Senhor. Me lembro do ano de 2000. Veja bem, eu já tinha a intenção de ser missionário aos 16 anos, em 83. Mas a chamada veio se cumprir em 2000. Aleluia. Então muitas das vezes, irmãos, nós temos a chamada, mas precisamos esperar o tempo do Senhor. E eu me lembro que ainda jovem, a minha mãe sempre dizia: meu filho, por que você gosta tanto de igreja, né? Por que você gosta tanto de estar envolvido com esses crentes? Aleluia. E hoje ela é crente. E eu louvo a Deus, sabe por quê? Porque eu ganhei a minha mãe para Jesus. Aleluia. Então quando eu visito ela lá, eu abraço ela e digo: mãe, você sabia que a senhora é minha filha? Mas como, meu filho? Sim, a senhora aceitou Jesus através da mensagem que eu preguei para a senhora. E no ano de 2000, pastor Daniel, me lembro quando ele me apresentou aqui ao campo, e eu assumi a igreja de Planalto Oeste. Lembra, pastor? E eu fiquei feliz, irmão, porque era o desejo profundo do meu coração. Eu não via a hora de estar envolvido na missão. E sempre orava a Deus e dizia: Senhor, eu quero que um dia eu esteja disponível 100% para fazer a obra do Senhor. Aleluia. E Deus usou aí o pastor Daniel me convidando. Estamos aí quase há 12 anos. Graças a Deus, o pastor Daniel até hoje nunca chegou para me dar uma arrependida. E durante esse tempo Deus salvou almas. Aleluia. Batizou com o Espírito Santo. E nós estamos aí na missão. Comecei como cooperador. Depois o pastor nos chamou para o presbitério. E o pastor Maridil ontem, aquela ilustração tão maravilhosa que foi descer no degrau. De cooperador desci direto para o presbitério, presbítero. Hoje, pela graça de Deus, mais um degrau a evangelista. Mas não esquecendo que eu sou missionário. Aleluia. Até fico feliz, irmão, quando alguém não me chama de evangelista, mas chama o missionário Leonildo, né? Porque quando eu vejo ou escuto essa palavra missões, isso arde dentro do meu coração. E missões quer dizer compromisso com as coisas de Deus. Aleluia. A alegria mais grande do missionário é quando ele prega o evangelho e alguém aceita Jesus como seu salvador, vem para a frente arrependido, chorando e com desejo de receber o perdão dos seus pecados e morar nas nações celestiais. Aleluia. Isso nos alegra muito. Eu queria trazer esta manhã uma pessoa que nós ganhamos ali em 4 pontos. É proprietária do supermercado. Ela diz: pastor, eu não vou ir porque eu tenho um compromisso, o mercado eu abro no domingo. Ela aceitou Jesus como Salvador. No último batismo ela se batizou.
está cursando lá com nós o IBADEC. Pensa uma irmã que gosta de aprender da palavra do Senhor. Amém. Aleluia. E a pouco ela trouxe os seus 2 filhinhos e disse: pastor, esse aqui eu quero apresentar também na igreja, porque eu quero que ele seja crente e obedeça a Jesus Cristo para morar nos céus. Meu irmão, a maior alegria de um missionário é ver as almas chegando aos pés do Senhor. E eu quero dar um testemunho aqui, amados, há poucos dias, você que contribui com a missão. Nós temos aí uma cesta básica da missão. E há poucos dias mudou uma família para 4 pontos. Pobrezinho, são em 10 da família. E eu fui visitar aquela família. A mulher está pesando 38 quilos, problema de coração. E ele disse: pastor, ora pela minha esposa. Oramos. Aí aquela cesta que os irmãos nos enviaram, nós repartimos, passamos para aquela família. E ele disse: pastor, de hoje em diante, eu não quero perder nenhum culto na sua igreja. Aleluia. Então eu estou contando isso aqui, irmão, sabe por quê? Para que você que contribui na missão de uma forma ou de outra, saiba que Deus está fazendo obras maravilhosas através da sua contribuição. E hoje de manhã, quando eu cheguei, conversei com o tesoureiro da missão, o irmão Ailton, que considero também como missionário. Ele disse: missionário, você vai levar novamente tudo aquilo que você deu para a família e um pouco mais. Aleluia. Porque Deus, quando nos chama, Ele nos capacita. Não precisa você ter medo se você tem uma chamada. E eu quero te dizer, missionário é todos aqueles que aceitaram Jesus como seu Salvador. Se você aceitou Jesus como seu Salvador, tem o Espírito Santo dentro do seu coração, você já é um missionário. Você já é um missionário. Você já está comprometido com essa missão. E você pode fazer missão de muitas e muitas formas. Outra coisa, muitas das vezes tem pessoas que têm vergonha de orar, outra vez, ou às vezes porque diz que não sabe orar. E eu me lembro do certo Senhor, nos meus primeiros dias de missão, ele falou: missionário, eu quero que você ore por mim. Eu disse: vou orar por você. Fiz aquela oração, até meio duvidosa, creio que muitos aqui já fizeram essas orações, é ou não é? Mas através daquela oração, Deus curou aquele enfermo. Aleluia. Depois ele veio dar um testemunho. Nem eu mesmo acreditava. Porque, irmãos, para nós confirmarmos que temos a nossa chamada, é preciso que os milagres venham nos acompanhar. Aleluia. E eu tomei esse ide. Eu estava lendo aquela frase ali: missões, por esta causa eu nasci. Vamos dizer todos juntos? Missões, por esta causa eu nasci. Quando eu vi aquela frase ali, meu coração se alegrou. E isso me convida cada vez mais a caminhar neste caminho e ir em busca das almas que estão perecendo, que precisam de Jesus. Eu estou acompanhando o ensino do pastor. Irmãos, a porta do Evangelho está aberta em todos os lugares. Aonde você chegar, as portas estão abertas para você pregar o Evangelho. Aleluia. Há poucos dias nós tivemos um devocional na prefeitura, junto ali com o prefeito. E no devocional nós tínhamos 10 minutos. E eu li na Bíblia o Pai Nosso. E depois comentei um pouco sobre o Pai Nosso. Quando terminamos aquele momento, eu vi que 2 mulheres, a secretária do prefeito, mais uma que trabalha na cantina da prefeitura, se abraçaram chorando. Aleluia. Aí alguém falou assim: pastor, o missionário, essas mulheres tinham brigado, mas agora está se consertando, porque o Senhor trouxe essa palavra aqui e isso falou ao seu coração. Então, amados, em todos os lugares há uma pessoa que precisa ouvir de Jesus. Eu me lembro quando Paulo estava no Areópago, né? E ele viu ali quantos altares, mas tinha um altar naquele lugar que dizia: ao Deus desconhecido. O Deus desconhecido que eles não conheciam era o que Paulo conhecia. E naquele momento o Espírito Santo de Deus fez com que Paulo pregasse o Evangelho, e muitas almas ali aceitou Jesus como seu Salvador.